Olá, sejam bem-vindos à nossa videoaula de degustação de vinhos. Para dar mais informações sobre esta bebida tão deliciosa, eu convido o sommelier Diogo Wendley para dar mais informações sobre este assunto. Vamos acompanhar? É um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente está aqui na adega Território do Vinho em Campo Grande para tentar explicar para vocês um pouquinho sobre o mundo maravilhoso que é do vinho e tentar desmistificar um pouco algumas coisas que as pessoas pensam com relação ao vinho. Eu acho que é um bom começo a gente começar a falar sobre a grande diferença que existe entre os profissionais da área do vinho. Algumas pessoas confundem sommelier, enólogo, enófilo ou viticultor. O enófilo é somente um amante do vinho, é uma pessoa que é apaixonada por vinho, que degusta vinho, que gosta de falar sobre vinho, que lê sobre vinho, e é um amante, um apaixonado por vinho. Já o enólogo, ele é quem produz o vinho, ele que vai receber as frutas, a uva do viticultor, que foi a pessoa que plantou, que cultivou e vai fazer todo o processo de produção daquele vinho. Desde a parte de fermentação, inoculação com as leveduras, o acompanhamento durante esse processo que leva em torno de 10 a 15 dias até o engarrafamento. O viticultor, como eu disse agora há pouco, é aquela pessoa que vai plantar, que vai acompanhar a parreira desde o nascimento dela, depois que ela ficou dormente, até a produção dela, até ela ficar bem madura no pé e ser colhida, um período que leva em torno de 9 meses, dependendo da região onde está sendo produzida. Já o sommelier, que é uma palavra que é bastante conhecida hoje aqui no Brasil e no mundo, é o profissional que cuida do vinho. Ele vai trabalhar em bares, restaurantes e hotéis e ele vai cuidar diretamente da carta de vinhos e da harmonização do vinho com a comida. Ele também pode participar do processo de compra daquele vinho e a indicação dos vinhos para os clientes. Hoje em dia não tem uma regulamentação tão estrita com relação à profissão de sommelier, ou seja, qualquer um que realmente tem interesse, trabalha na área, pode se tornar o sommelier. Aqui na nossa frente, a gente vai falar rapidinho com relação aos diferentes tipos de uvas e vinhos. Eu fiz aqui, na verdade, uma linha dos vinhos que vai desde o espumante até o vinho de sobremesa. Eu separei por corpo, ou seja, por intensidade e teores de açúcar. Hoje a gente fala o seguinte, a gente coloca as taças, principalmente essa de Bordeaux, que eu vou falar daqui a pouco, e a taça da Borgonha, de acordo com o formato da garrafa de vinho. Você pegou aqui a garrafa do Pinot Noir, como vocês podem ver, ela é uma taça mais arredondada. Se você vai direto na taça, ou uma garrafa mais arredondada, você vai na taça que é mais arredondada. Se você pegar um vinho como esse, que é um vinho Merlot, que a garrafa é conhecida como bordolesa, ela tem esse formato que é um pouco mais fino, mais estreito, você vai procurar uma taça que tem mais ou menos o formato parecido da garrafa. Nesse caso aqui, um vinho branco que eu servi ali, é o Malvasia. É uma uva italiana, mas você pega pelo formato da garrafa, ela é mais arredondada, como a garrafa do Pinot Noir. A garrafa do Chardonnay também é igual a essa. Você vai aonde? Você vai para essa taça. Diferente desse daqui que eu servi aqui. Por mais que eu servi o vinho branco nesse, cabe muito bem estar servindo vinho Chardonnay nessa taça aqui, que é a taça da Borgonha. Esse primeiro aqui é um espumante. Essa taça, ela é chamada de flute, ou a taça de champanhe, taça de espumante. Ela tem esse formato, que é um pouco mais comprido, que é para poder reter as bolhas ou o gás carbônico dentro da taça e não deixar todo aquele vapor, todas aquelas bolhas evaporarem e perder o sabor daquele vinho. Vamos passar agora para o vinho branco. Essa taça de vinho branco, por que ele tem esse tamanho, essa forma? Por quê? O vinho branco, você não quer perder todos os aromas dele. Porque ele é um vinho que não é tão concentrado, ele não tem muito tanino, ele existe acidez, só que ele não tem muito aroma, diferente do vinho tinto. Você quer uma taça que seja um pouco menor e que concentre todos os aromas ali dentro. E para que evite também que ele esquente tão rápido quanto seria o vinho tinto. Vamos pular agora para o vinho rosé, que para mim é um dos vinhos mais interessantes e criativos de um processo de produção de vinho. A taça dela, como vocês podem ver, diferente do vinho branco, diferente dos vinhos tintos. Ela é intermediário. Como o próprio processo do vinho rosé ele é intermediário, a gente utiliza uma taça intermediária. Ela não é tão pequena e afunilada, e ela não é tão grande e arredondada. Ela está no meio, porque são dois tipos de vinho, ou um tipo de vinho, mas que ela tem características dos dois. Você quer que ele libere os aromas, mas você não quer que libere tanto, porque ele não tem tanto tanino, ele não é tão concentrado, só que ele não é tão delicado e tão leve quanto o vinho branco. Pulando daqui,
A gente vai entrar agora no vinho tinto. Como vocês estão vendo, a gente tem dois tipos de vinho tinto aqui. Esse daqui é um Pinot Noir. Pinot Noir é uma uva originária da Borgonha, na França, que ela hoje é plantada mundialmente em quase todos os países produtores de vinho. Ele vem nessa taça, que a gente chama até da taça de Borgonha, que ela é uma taça mais arredondada, um pouco maior, fechada um pouco mais em cima, e ela é um pouco mais arredondada e maior, mais larga no meio. Por quê? Porque ele é um vinho um pouco mais delicado. O que você quer que o Pinot Noir faça na sua boca? A hora que você tomar ele, você quer que ele chegue e se concentre nessa parte daqui da taça, como vocês podem ver, para que você possa colocar o seu nariz dentro dele, sentir todos os aromas, e a hora que você toma um gole dele, ele vai cair diretamente na ponta da sua língua, que é onde você sente o doce, o azedo ou a acidez. Essa é a característica do próprio vinho. E como mesmo disse, é uma taça de Borgonha, onde são colocadas as uvas de Borgonha. Quais são? Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier. O Merlot. Ela é uma mistura de Merlot com Cabernet Sauvignon. Merlot e Cabernet Sauvignon são uvas originárias de Bordeaux, na França também. Você tem o Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot e Malbec. Normalmente esse é o blend ou assemblagem que é feita lá na França, na região de Bordeaux. Esse é o Bordeaux, quando vocês falam assim, esse aqui é um Bordeaux, ou Grand Cru, ou Superior, independente de qual a característica dele, eles são essas uvas normalmente que estão misturadas neles. Então isso diz o quê? Que são as uvas que a gente vai estar colocando nesse tipo de taça. Hoje se expandiu um pouco mais o conceito e a gente está utilizando ela para qualquer outro tipo de uva tinta, com exceção da Pinot Noir, que vai aqui, e a Pinot Meunier. Aqui, Cabernet, Merlot, Malbec, Sangiovese, qualquer uma dessas uvas tintas vai nessa taça. Você vê que ela é um pouco mais comprida, a boca dela é um pouco mais larga e aqui é um pouco mais estreito. Por quê? Você não quer concentrar ele todo aqui, você quer que ele oxigene muito mais rápido. Porque esses vinhos têm uma concentração de tanino muito maior do que os outros vinhos. Coisa que no vinho branco, no espumante, já não existe praticamente. No vinho rosé existe um pouco e no Pinot Noir existe, mas não muito. Já o Cabernet Sauvignon é uma das uvas mais tânicas, ao lado do Taná, que até o próprio nome diz, Taná, que vem de tanino, que é a uva mais tânica hoje. E o que é esse tanino? É aquele sabor que você sente, aquela sensação que amarra a boca, como se fosse uma banana verde, quando você come e ela amarga aqui do lado e amarra tudinho. Esse é o tanino, que vem da onde? Da casca e da semente da uva. Como eu te disse, a gente não quer concentrar ele todo aqui, porque ele é muito concentrado, ele é bastante aromático e ele é um vinho bastante encorpado. O que a gente quer é uma taça que dê espaço bastante para que o vinho oxigene, para que você possa girar o teu copo dessa maneira, sua taça dessa maneira, abrindo assim os aromas do vinho. Quando você faz esse processo de oxigenação, que também pode ser feito na decantação, quando você usa um decanter ou uma jarra qualquer, que pode servir como decanter, não tem que ser um decanter específico, você está liberando todas as moléculas daquele vinho. Os aromas deles vão ficar muito mais concentrados, vão sair todos para fora da taça. Você fazendo isso, você vai ter a oportunidade de sentir melhor os aromas. As moléculas do tanino vão ficando mais macias, elas vão se quebrando. A da acidez também, ele vai se equilibrando mais o vinho, se tornando mais agradável. Existem casos que às vezes, só de você girar a taça assim, ou de você fazer uma decantação, ou esperar 5 minutinhos aqui a taça ali do lado, você vai sentir que vai mudar completamente o sabor daquele vinho, ou o aroma daquele vinho. Por isso que muitas vezes eu falo, os vinhos jovens da América do Sul, do Novo Mundo, os Cabernets, os Malbecs, que são da safra de 2007, 2006, 2008 até 2009, a gente fala, decanta, põe na taça, deixa ele arejar um pouquinho, deixa ele oxigenar, que ele vai mostrar o que ele realmente é. Porque depois que ele fez a fermentação, ele está travado, ele está apertado dentro daquela garrafa. E aí acaba não liberando, não acaba mostrando ele da mesma maneira que ele é. Por último, o que a gente tem aqui é um vinho que a gente chama de vinho de sobremesa. A gente tem vários tipos de vinho de sobremesa. Um deles é o Porto, o vinho Madeira. Nesse caso que eu peguei aqui, é um vinho que a gente chama de Late Harvest. Harvest é colheita, late é tardia. Então é um vinho de colheita tardia. E é por isso que a gente coloca nesse tipo de taça, que ela é uma taça menor. Por quê? Porque é um vinho concentrado, licoroso, de sobremesa, onde você não quer beber muito dele, você quer só aperitivar ou no começo da refeição, ou principalmente no final da refeição,
junto com a sobremesa. Nesse caso, uma sobremesa com frutas, iogurte, alguma coisa mais leve, bem gostosa e frutada, esse vinho vai maravilhosamente bem. Eu acho que agora deu para entender bastante do que a gente estava falando sobre os tipos de vinho. A gente começou com o espumante, vamos para o vinho branco, vinho rosé, os vinhos tintos, que são os da Borgonha e de Bordeaux, e os vinhos de sobremesa. Acesse abaixo para mais informações sobre o curso.